Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está recebendo hoje o deputado Nilson Leitão, que é líder da bancada do PSDB na Câmara Federal. Assuntos polêmicos em pauta: eleições 2018, a crise do Estado, a crise nacional, articulações políticas para as eleições desse ano e a pré-candidatura do deputado ao Senado da República. Participa comigo dessa entrevista meu amigo, professor, analista e cientista político, João Edson. Deputado Nilson Leitão, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão Poder. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre um privilégio um programa de alto nível como esse. Obrigado. O senhor assumiu recentemente a bancada, a liderança da bancada do PSDB na Câmara Federal, e nós temos aqui no Estado um governo do seu partido, do PSDB. A primeira pergunta ao senhor é: como está a relação do senhor como líder de bancada com o nosso líder maior aqui do Estado, que é o governador Pedro Táxi? Não, eu acho que a relação política, ela tem um modelo que você cria uma amizade, você chega a ter um pouco mais de intimidade por conviver. Eu fiquei 12 anos na oposição criticando duramente os governos que passaram. A minha relação com o governador Pedro Táxi é uma relação de respeito, porém, como político e até pela minha natureza de agir na política, eu não posso criticar o meu adversário durante tanto tempo por alguns temas que eu não concordava e elogiar ou me omitir com o governo, porque é meu amigo, porque é do meu partido, de temas também que às vezes pode estar errado. Então eu não trabalho assim, então eu critiquei e continuo achando que tem algumas coisas que tem que ser resolvido, como é o caso da saúde, não só no que tange a pagamento, mas ao tratamento, ao modelo, o programa da saúde no Estado não vai bem como em outros pontos. Então a crítica, ela não pode ser levada como se fosse algo de inimizade ou de afronta. A crítica, ela tem que ser pública, não pode ser só em sala fechada, né? Tem que acabar com essa história de achar que é uma afronta. Eu sou muito mais amigo do governador criticando ele do que bajulando ele por temas que pode estar errado. Ele precisa melhorar entendendo essa crítica. Nilson, você esteve à frente das questões agrárias, das questões do agronegócio, da questão ruralista, até esses dias, né? Agora houve uma eleição, passou. Mato Grosso, a locomotiva que puxa Mato Grosso é a questão do agronegócio. A gente fala do agronegócio, inclui dentro disso, inclusive, a agricultura familiar, todas essas questões estão aí. Nós passamos uma crise enorme aí no país. Mato Grosso recebeu todos os reflexos, mas em doses menores ou impactos menores do que ocorreu lá. Como você avalia essa sua estadia dentro dessa liderança, o seu trabalho e os reflexos disso para Mato Grosso? Você, enquanto deputado de Mato Grosso, qual foi o reflexo para o estado de Mato Grosso? É muito interessante, até porque eu não sou produtor rural, mas quando eu assumo essa posição da Câmara Federal é justamente porque todos os temas são peculiares ao nosso estado. Sim. Nós temos aqui problema fundiário, nós temos problema ambiental, nós temos problema trabalhista, reservas, tudo. Então acaba que cada tema que nós abraçamos, questão indígena, todos esses temas foram temas que nós tivemos uma proatividade nisso, tivemos uma iniciativa nisso, né? E são temas que acabou contaminando o debate político nacional, né? E a coincidência disso, sem ninguém me pedir que eu fizesse, mas exatamente pela atividade, eu acabei sendo o primeiro deputado a instalar uma comissão de demarcação de área indígena no Congresso Nacional. Nunca houve isso antes, né? Sempre teve debate, um requerimento, mas instalar uma comissão, colocar o dedo na ferida, a partir daí vai discutir a PEC 215, aí eu viro o presidente da PEC, depois eu viro o relator da CPI do INCRE e da FUNAI, que é um tema que atinge Mato Grosso novamente, invasões de terra e tudo mais. E aí nós vamos entendendo que a legislação foi uma legislação num país capitalista, produtor, num país... Porque quando se fala país capitalista, parece que é pejorativo, e não é. O país é capitalista, é uma relação de empregador com empregado, e que isso não pode ser pejorativo. Comecei a perceber que as legislações
feitas nos últimos anos para esse setor foram leis preconceituosas contra o setor rural e socialistas. Num país capitalista não vai dar certo. Então essas coisas têm que ser mudadas. Por isso que eu acho que acabei inserindo como uma peça que foi importante nesse momento, junto com os demais colegas, obviamente, não faço nada sozinho, com a bancada da Frente Parlamentar Agropecuária e outros mato-grossenses que não entraram com tanta força nisso. Acabou tendo aí um reconhecimento, tanto que eu fui premiado no final do ano numa concorrência, né, que foi um prêmio que foi votado pelo Brasil inteiro do setor como a personalidade do ano do agronegócio pela CLA. Então isso, claro, exatamente as atitudes da questão indígena, o projeto de lei da questão ambiental, o projeto de lei da legislação trabalhista rural que tentaram me desmoralizar, o enfrentamento da questão do trabalho escravo, o enfrentamento da questão ambiental que foi muito forte, e agora que está sendo protocolada a lei que muda e de forma bastante clara o esbulho possessório, invasão de terra. Sim. Com qual tese? Como que o Brasil enxerga? Se você tem um invasor de terra numa propriedade rural, urbana, um invasor, ele é um invasor bandido, porque ele é um grileiro, ele é invasor. Mas se juntar 30, aí não é mais invasor, aí é uma organização social, então não pode tratar do mesmo jeito. Eu estou mudando isso, invasor é invasor. É terrorismo. Invadiu tua propriedade é crime. É bandido. É crime, é grileiro, é bandido. Não tem diferença de organização social invasora e de um invasor sozinho, não. Todos. Não invada, briga na justiça, usa os instrumentos legais, constitucionais, os instrumentos que o Brasil tem. Então essas atitudes que alguns chamam de corajosos, eu não acho que eu sou corajoso. Eu acho que é uma questão de lógica. O Brasil tem que ter isonomia. Você não pode desequilibrar por uma questão ideológica. Eu acho que essa frente me ensinou muito, mas eu também pude colaborar e continuo colaborando. O que ficou de legislação que não foi concluída? Não foi concluído, mas desengavetado, que é Sim. importante. Meu compromisso com a frente, quando eu assumi a presidência, eu disse, vou desengavetar todos os projetos, todos eles são polêmicos. Defensivos agrícolas, nova legislação. Sim. Né? Um projeto muito polêmico porque a esquerda brasileira quer colocar que todos nós comemos produtos envenenados pelos defensivos agrícolas. Né? O que não é verdade. O Brasil é um país tropical. É diferente da Europa, que tem neve, que tem geada e mata a praga, mata o inseto e depois recomeça. O Brasil não. O Brasil é sol o ano inteiro, né? Com seca 6 meses, chuva 6 meses, mas é sol aqui. A produção de novos insetos, pragas, se não tiver o defensivo, você não vai comer o mamão, você não vai comer a fruta, você não vai plantar soja, o algodão, milho, assim por diante. Isso é fato. E demonstrar que isso não faz mal, está provado pela Organização Mundial da Saúde. Enfim, a nova legislação para tirar. Terras para estrangeiros, um tema importantíssimo. Por quê? Porque você é dono da sua propriedade, mas você não tem o direito de vender a sua propriedade para alguém que não tenha o CPF brasileiro, desde que ele só pode se tiver só 49%. Eu quero que venda a terra para o estrangeiro? Não. Eu quero que você tenha o seu direito de fazer o que quiser com a sua propriedade. Quero que você tenha direito de buscar dinheiro lá fora mais barato e dê a sua propriedade em garantia, porque hoje não pode pegar, porque a pessoa não pode tomar se você não pagar. A energia eólica, por exemplo, uma empresa estrangeira ganha a licitação para colocar energia eólica, mas ele precisa locar aquela partinha do terreno para instalar a torre. E lá ele arrenda. Os cartórios não registram aquele arrendamento porque não pode dar em garantia por ser estrangeiro. Então são temas que estão amarrados que o Brasil precisa desburocratizar, né? Então é um tema importante. Licenciamento ambiental. Esse está pronto a ser votado, deve ser nas próximas semanas, vai desburocratizar. Porque você tem uma propriedade instalada, você é obrigado a deixar 80% de reserva por sua conta, risco e custo, e você só tem 20% para produzir, construir sua sede, caixa d'água, armazém. Cada vez que você vai construir algo, você tem que pedir licença para a SEMA, para o IBAMA, para a FUNAI, para o IFAM, para todo mundo que não tem nada a ver com a tua propriedade, aquele é seu quintal. O Brasil é o único país do mundo que precisa de licença para plantar árvore, para plantar alimento. Os outros países não têm disso. Então nós estamos desburocratizando tudo isso também. Uma ponte, por exemplo, lá na Araguaia, que liga água boa lá a Cocalinho, Nova Nazaré a Cocalinho. Faz 10 anos que tem o dinheiro na conta, que tem o orçamento garantido e não faz, porque precisa de uma licença da FUNAI que não dá. Vai acabar com isso. Ela não tem impacto ambiental nenhuma.
A única coisa diferente vai tirar o índio e o produtor de cima de uma balsa que afunda, que mata pessoas, e vai pôr uma ponte com segurança que vai ligar uma cidade a outra cidade. Então tem que tirar esse preconceito, nós também estamos fazendo isso. Mas essas balsas também são meio de vida para muita gente. Né? Não, para poucas, gente. É para pouquíssimas. Para pouquíssimas. Inclusive para índio também. Não, mas o índio não quer, o índio quer a ponte. O índio quer a ponte. Quem não quer a ponte não é o índio, é a ONG, que ganha dinheiro para poder ter um tema para defender. Esse é o problema. Eu fui relator da CPI do INCRA e da FUNAI. É um absurdo a quantidade de dinheiro que entrou no Brasil e a quantidade de gente que enriquece em nome da desgraça e da miséria do índio, do quilombola e do pequeno. E esses continuam passando fome. Só pioraram. Quem foi seu maior opositor? Dizendo que estão Né? beneficiando esses grupos e, na verdade, estão se beneficiando. O benefício são para as ONGs. Eu estou aqui falando. Eu falo aqui, falo na Câmara ou qualquer lugar. Porque piorou a vida do índio. Por que não melhora? Entrou $1 bilhão nos últimos, entre 2009 e 2016, para todas essas organizações. Por que a vida do índio não melhora? Pergunta para o índio, lá na aldeia, se ele quer intervenção de ONG na vida dele. Não, ele quer, o índio ele fala, ele é inteligente, ele é um ser humano, ele sente, ele chora. Por que ele não pode ter relação direta com o Estado? Por que tem que ter um intermediário? Não pode ter intermediário. Por que não se caça essas ONGs, essas licenças? O problema é que eu vou repetir, o Brasil ficou debatendo temas ideológicos o tempo todo. Então uma ONG que diz que defende o índio, que vai lá e faz uma matéria bonita de uma criança indígena, acaba sendo muito mais potencializada do que o fato. Mas aqui eu tenho números. Como que com todo esse dinheiro, com tudo isso, nos últimos 10 anos, aumentou em morte de índios 172% no Brasil. E de cada 100 índios mortos, 40 são crianças de 1 a 5 anos. A maior mortalidade infantil de qualquer setor é na área indígena. Cadê essas ONGs? Então, a falha do Estado brasileiro, que não faz a sua parte, as ONGs se aproveitam disso, ganham muito dinheiro para isso. A metade do dinheiro da Secretaria Nacional de Saúde Indígena está na mão de ONGs, para cuidar da saúde indígena. E por que não cuida? Porque roubam o dinheiro, desviam o dinheiro, é uma barbaridade. Usam a miséria para se beneficiar e criar uma ideia de que o índio é um quadro na parede protegido pelas ONGs. Não, o índio é um ser humano. Tem que parar de discutir terra, que tem suficiente. Né? O Brasil inteiro é ocupado na sua produção agrícola, o pequeno, médio, grande produtor, por 11%, não chega a 11% de todo o território nacional. As reservas indígenas são 13%, para atender menos de 600 mil indígenas. E atender mal. O índio ele quer se pronunciar. Por isso que eu fiz o primeiro encontro nacional da saúde indígena, da agricultura, aliás, da produção da agricultura indígena. Todos, unanimidade do Brasil inteiro, as lideranças indígenas estavam lá, todos pronunciaram. Não queremos intermediário, nós queremos produzir. Quem não quer produzir vai ver da caça e pesca. Porém, tem um detalhe por trás disso. 100% dos índios brasileiros recebem Bolsa Família. Recebe. Então, peraí. Então não é da caça e pesca que está vivendo. Uma para cada filho. Nós precisamos cuidar. Ao contrário do brasileiro normal, ele tem direito a 2 filhos. O índio, se ele tiver 10 filhos, ele recebe 10 bolsas. E eu não acho que não tem que dar assistência ao índio. Eu só acho que nós temos que tratar esse assunto com decência, dignidade, transparência. Não dá para tratar de forma ideológica. Tá? Ideológica. Olha, o índio tem que ficar protegido, ele tem que ficar no habitat natural dele, ele tem que fazer isso. Como assim? E se ele não quiser? Não quer direitos iguais? O que quer, fica. O que não quer, vai trabalhar. Vai produzir, vai plantar soja, vai plantar arroz, vai plantar mamão. A decisão tem que ser dele. Esse é o problema. Não podemos tutelar a decisão do índio. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: porque de selvagens não tem mais nada, né, professor? Eles andam de caminhonete, eles têm TV por assinatura, enfim. E tem inteligência. E tem inteligência. A pergunta que celular, eu faço satélite. A pergunta que eu faço para as pessoas é sempre o seguinte: vocês acreditam que se os bolivianos tratassem o índio igual o brasileiro trata, o Evo Morales chegaria à presidência? O Evo Morales é índio puro. É índio. Não tem mistura nenhuma. Sim. Chegou à presidência por quê? Porque ele era um cidadão normal, ele não é tratado como se fosse um zoológico. É isso. Aqui a ONG quer criar como se fosse um zoológico de luxo para as pessoas. Exatamente. No evento agora da COP23, eu tive 2 episódios que me consagram, porque aí eu tenho certeza que eu estou indo no caminho certo. Na COP23, o encontro do meio ambiente lá na Alemanha, eu não estava lá, mas eu estava representando o governo de Mato Grosso e outros tantos amigos.
No final do evento, o cacique Raoni pede a palavra, todo trajado, né, como ele é uma figura emblemática, né, que está fora do Brasil já faz muitos anos, inclusive, né, e ele, com as ONGs, muito ligado a essas ONGs, ele pega o microfone e diz: cadê o deputado Nilson Leitão? Ele quer tomar as terras dos índios. Esse é o tema, que é a frase chavão para tentar contrapor isso que nós estamos trabalhando para proteger o índio, porque ele está bem lá na Suécia, mas a tribo dele aqui no Brasil está passando fome. Essa que é a realidade. Aí, por último agora, um site paulista de uma ONG de esquerda fez um placar do Congresso Nacional dos piores deputados. Eu fui eleito o pior deputado por esses eleitores. Quem são esses eleitores? Justamente o que eu denunciei na CPI do da FUNAI. ISA Socioambiental, CIMI, CONTAG e outros que eu falei absurdo. Ao presidente da CONTAG eu disse: olha, o pequeno produtor é enganado por vocês. Porque o presidente da CONTAG, ele mora num apartamento caríssimo, ele anda num carro que eu não posso comprar, os filhos dele estudam em escola que eu não posso pagar, ninguém pode pagar. Ele representa o pequeno. Ele é um cara extremamente de esquerda, que não tem problema ele ser, mas ele não é um cara honesto intelectualmente, na minha opinião. Tanto que eu denunciei a maioria deles, de todos eles. Então, o que fizeram com o Brasil nos últimos anos foi um debate ideológico. Como agora lá na UNB em Brasília, estão colocando uma matéria chamada golpe, que é o impeachment. Sim. Esse é o ponto de vista dele. Ideológico. Né? Ideológico. Como é que ele vai pôr uma matéria na Universidade Federal discutindo uma situação ideológica? Isso é um cúmulo. Então a liberdade da universidade nisso tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Aí eu vou lá que eu não concordo, eu faço outra matéria contrária, vou ficar brincando com a memória do país, com a cultura do país e com o ensinamento de um jovem que está lá fazendo a faculdade. Então o Brasil tem que acabar com essa história do nós e eles e ter legislação que dê segurança jurídica, direito à propriedade. Assim que Singapura se tornou um dos melhores lugares para trabalhar, IDH altíssimo, qualidade de vida altíssima. As duas coisas que qualquer país precisa: segurança jurídica, direito à propriedade. Exatamente. Estou pegando esse gancho aí do socialismo. Nós estamos vivendo no Brasil, e também vai refletir em Cuiabá, a chegada dos venezuelanos vítimas do regime bolivariano, ao qual o governo brasileiro sustentou por um bom tempo, não é? Qual que é o impacto disso para o país? Horrível. E para Cuiabá? São 100 venezuelanos que a ONU vai mandar para cá, né? E a gente não sabe se tem qualificação, se vem para cá para ser mais um flanelinha na rua, se vem para cá para ficar pedindo esmola, o que vem fazer aqui. O fato é que a ONU... Nós temos a obrigação de receber essas pessoas ou não? O que é que o senhor pensa disso? O país ele tem uma legislação que permite isso. O grande equívoco disso... Não estamos sendo muito bonzinho. O grande equívoco disso é que isso não resolverá o problema. Não virá só 100 em primeiro lugar. Não virá só 100. O Brasil não tem nenhum tipo de controle. Não, Cuiabá não 100. Não virá só 100. Como não virá esses números estipulados? Como que eles vão distribuir isso? Até porque se um chegar e se dar bem, ele chama mais 5. Não é questão de se dar bem. Eles estão fugindo de lá. Não era muito mais fácil a ONU, a própria organização... fazer uma intervenção lá, na verdade? Lógico. Ué, você vai deixar um cidadão destruir um país e contaminar os outros todos, vão ter que pagar essa conta. Eu acho que todos são seres humanos, nós temos que ter a questão humana disso, a questão social disso, tudo certo. Mas espera aí, nós vamos salvar uma situação que é um problema do governo da Venezuela, um governo ditador, defendido pelos partidos de esquerda brasileiros, todos eles, e agora nós vamos acolher aqueles que aquele ditador não aceita no seu país porque não concorda com a ideologia dele, com a bandeira dele. Ou está morrendo de fome. Não é mais fácil resolver o problema na raiz? Não é mais fácil ter o Tribunal Mundial poder fazer alguma coisa que possa fazer isso? Nós vamos suscitar esse tema agora na Câmara Federal. Não dá mais, numa época dessa, ficar convivendo com ditaduras como essa,
E se essa ditadura fosse fechada lá no país dele, não interferisse na vida do Brasil, tudo bem, mas está interferindo na vida do Brasil e dos brasileiros. Social lá Roraima é um país, é um estado pobre, que está dividindo a sua pobreza com outros cidadãos que não são brasileiros. Vamos acolhê-los, mas precisa fazer algo paralelo. Isso aí é apenas algo que vai resolver momentaneamente, é paliativo. O que precisa resolver o problema da Venezuela, não vai parar de vir mais. Vai esvaziar a Venezuela toda, quem não vota nele? Para ficar bancando isso. Daqui a pouco estou pagando Bolsa Família para venezuelano. Não, você não tem dúvida que vai ocorrer. O problema não é só isso. O problema na América Latina, nós temos aqui a Bolívia, que está indo no mesmo caminho. Ela pode ter nas eleições sucessivas chegar a esse nível, está muito próximo disso já. O Equador também dentro do mesmo caminho. A questão dos refugiados faz parte dos países que fazem parte da ONU. A questão de receber isso não tem como mudar. Aliás, você é descendente de refugiados. Sim. O Nilson, eu não sei. Eu, no meu caso, estou dizendo que não tenho uma gota de sangue europeu. Sim. Eu é zero. Não tenho dívida europeia. Tem outras, né? Porque a árabe também tem lá suas dívidas. Né? Meu avô é português. Então, minha avó é italiana. Então tem aí muito sangue de refugiados. Fugir da guerra. Né? Então tem, e faz parte você receber. Esse receber é temporário e a gente sabe que dali uma altura se torna definitivo em relação a isso. Então, mas esses caras que vieram, que você citou, eles vieram aqui para trabalhar. Não vieram para se beneficiar do Estado nem para receber Bolsa Família. Os venezuelanos não saíram lá nem sabendo que existia Bolsa Família. Chegando aqui vai ter isso. A questão central não é essa. A questão central chama-se América Latina. E agora, no caso, América do Sul. As políticas estabelecidas na América do Sul de exclusão, ela está se dando num país onde existe espaço para a inclusão ainda. E aí é uma questão que o Nilson falou que é muito sério, tem que ser discutido no Fórum Mundial, e é muito complicado discutir nesse momento, que a voz mais forte é do presidente dos Estados Unidos, continua sendo, e o presidente dos Estados Unidos está sem credibilidade para isso. Maluco. Que é o seguinte, até que ponto um país que tem espaço, aqui não é a Líbia não tem espaço para inclusão, a Venezuela tem, não há espaço para ser aberto. Vamos lembrar, 15 anos atrás a Venezuela era o país que tinha o melhor PIB da América do Sul, e hoje o cara está morrendo de fome. Você morre de fome por quê? Porque existe uma política errada e uma insistência de um opressor. Até que ponto a ONU vai continuar sem forças para ter interferência direta nesses casos? Não, sem força não, sem atitude. Porque eu vejo a ONU falando muito e fazendo pouco em todas as áreas. Os Estados Unidos, essa questão dos imigrantes, os Estados Unidos fez uma política dele, que fez, falou, olha, vamos sim receber todos os imigrantes. Quanto que é a parte dos Estados Unidos? A parte é em dinheiro. Eu ajudo, mas não entra ninguém aqui. Eu ajudo a dar lá X para o Brasil receber tantos haitianos, ou tantos palestinos, ou tantos, seja lá o que for. Mas lá não tem. Mas aqui não entra. Acabou. Aqui não entra. Esse é o fato. E por que não podemos fazer isso? É porque nós não temos dinheiro para pagar, talvez. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que precisa, de fato, de uma política, e nós estaremos marcando aí um debate na terça-feira tem reunião de líderes, e nós vamos chamar o nosso senador Aloysio Nunes, que é o nosso ministro de Relações Exteriores, exatamente para poder entender direito tudo isso, porque apenas acolher é a parte mais fácil. É a parte mais fácil, mas não vai parar nunca isso, não vai estabelecer um limite, não vai ter uma reação contra um país que está prejudicando os demais, prejudicando o seu próprio país. Exportando pobreza. Exportando o problema. Pobreza. Exportando o problema, pobreza, isso vai ser paliativo. Né? É complicado, né? É um debate complexo, ele não envolve apenas o cenário nacional. Lógico que vocês têm que fazer o papel de vocês, mas ele envolve a questão das câmaras internacionais. Mas, sinceramente, chegou ali, dá a comida, dá o atendimento, põe no ônibus e manda de volta. Não consegue. Tem que ser feito assim. Não pode fazer, não pode fazer. Consegue, eles morrem. Vai você nos Estados Unidos lá dizer que você é brasileiro e que está passando fome aqui e quer trabalhar lá. Os caras te deportam na mesma hora. Não pode matar lá na fronteira. Não pode ser aqui assim. Não, coitadinho, vamos receber. Ora, nós não estamos tendo o que comer aqui. O brasileiro não tem emprego, tem 13 milhões de desempregados e não tem condição de cuidar de brasileiro, vamos cuidar de venezuelano. É o seguinte, a condição do indígena na América do Sul é quase o mesmo em todos os países, inclusive no Brasil. E nós estamos recebendo. Aí entra uma questão muito séria. Não, mas aí não estamos falando de índio, falando de venezuelano. Mas no caso são indígenas. Sim, eles são descendentes. Aí que eu quero entrar na questão, que ela é mais grave.
Nilson talvez. Mas nós temos que cuidar mais dos grave nossos mesmo. índios aqui, É não muito mais índio grave. venezuelano. Nós não estamos recebendo, veja bem, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, nós estamos recebendo gente da Líbia. Pouca gente fala sobre isso. Por que fala? O cara que chega aqui da Líbia, ele chega com universidade, ele é Qualificação da Síria. qualificação. Não, Qualificação. aí tem que entender o Vai seguinte, chegar aqui um bode venezuelano para você flanelinha na rua. Ou eu estou enganado, deputado? Uma boa parte. Quando eu estou dizendo que a questão é mais grave, é o seguinte: lá em Roraima, você convive com o pessoal de Roraima, já está falando isso, está chegando gente em Roraima que sequer fala espanhol. O cara fala a Porque ele vem da linguagem tribo. da tribo. É a tribo que está morrendo de fome. Então ela é um pouco mais grave ainda. Estou recebendo uma pessoa cuja a condição de formação, o Estado não tem condições de oferecer para ele emprego. Então não pode nem ser comparado aos empregados brasileiros, é uma outra E situação. nem comparar com o haitiano, porque o haitiano, ele, por mais dificuldade que eles tenham lá, os caras chegam aqui falando 3 línguas. É isso. Sim. Eles falam inglês fluente, falam francês Francês, e falam crioulo, que é a língua deles. E aprenderam rapidamente português. E se inseriram no mercado de trabalho. E tem São uma- garçons, são atendentes, são pedreiros, são... Enfim, tem habilidade de trabalho. habilidades, além da facilidade do idioma, que eles conseguem conversar em 3 línguas facilmente, inclusive a nossa. São 4 línguas, na verdade. Então, o venezuelano vai chegar aqui e fazer Não, o a quê? questão da Venezuela é muito séria, é extremamente séria. Grave. Coisa não... E aí vamos nós pagar Bolsa Família para essa turma. Nós É, pagamos, deputado. A política brasileira, a política nós pagamos para quem está preso e roubou nós. Tá bom. nós vamos acolhê-los, que é uma questão de, Essa de questão não urgência e tem como. emergência. Os venezuelanos são todos, são professores, são doutores, não interessa. O que distingue e o motivo que eles estão vindo é por ser contra o regime do Maduro. Só isso, não interessa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é intelectual, se ele é formado ou se ele é analfabeto. Eles estão sendo expulsos por uma questão partidária. E isso, eles tomaram um partido contrário do Maduro. Essa é a razão que é o pior dos mundos, a maior ignorância possível do que está acontecendo na Venezuela, a maior covardia possível. Porque aqui nós não pode chegar a esse ponto da intolerância política numa época dessa que nós vivemos. Essa intolerância é que tem construído essa guerra em países como a Venezuela, como poderá ocorrer em outros como a Bolívia e outros, se continuar tendo, porque o grande objetivo disso, com o PT no Brasil e tudo mais, era tornar essa América Latina inteira um país, países socialistas e assim e mais. Mas é um socialismo fajuta, né? Porque é aqueles que tomam vinho caro que o outro paga. Exato. Né? Então não é bem isso. Eles são contra a produção, mas vivem disso. Né? Eles usufruem disso. Eles são contra a riqueza, mas usufruem da riqueza. Então é óbvio que essa demagogia que está se vivendo é quebrar essa demagogia. O Brasil só não pode continuar debatendo esses temas de forma ideológica. Exato. De forma prática. O que é o objetivo mais sagrado da política pública? O emprego. E como é que você gera emprego? Movimentando o mercado, a economia, fomentando isso, dando incentivo. Não tem outra forma de você fazer geração de emprego, dar dignidade ao cidadão desse jeito. Dando a ele isso, tirando o custo do Estado em cima dele, dando oportunidade. Esse é o que precisa acontecer. E o Brasil tem que parar de discutir essa questão ideológica. O Brasil não tem origem disso. A origem é outra. E também o nosso futuro é outro. É justamente de crescer, se tornar um país rico, um país forte. Somos ricos em tudo. O nosso minério é mais explorado. Tem que se assumir, o país não se assume como capitalista porque é feio ser capitalista, mas também não se assume como socialista porque funciona, e aí não sabe o que é, fica em cima do muro. Tem que assumir que é capitalista mesmo, e assim, sinceramente, manda esse povo embora para a Venezuela, de volta. Assim, nós já temos um problema demais aqui. É como você na sua casa, você vê 10 moleques de rua, você catar os 10 e mudar na sua casa. Não tem, você não vai resolver o problema fazendo isso. Então manda de volta, tenta fazer uma intervenção lá, mas enfim, algo precisa não ser adianta, feito. nós não vamos resolver o problema dos outros se não resolvemos o nosso. Algo precisa ser feito que, se não fizer de forma organizada, acontecerá de forma desorganizada. Então todo jeito ocorrerá. O Nilson, quanto político, não pode falar isso. Mas e você radicalizou demais. Mas esse tempo eu escrevi e ainda continuo essa tese. O Brasil que não dá certo, existe um Brasil que dá certo. Mas o Brasil, Austrália, o Brasil que deu certo. Mas tem o Brasil que dá certo e o Brasil que não dá certo. O Brasil que não dá certo. Austrália, o Brasil que dá certo. É o Brasil que dá certo, sim. Mas tem um Brasil muito grande que não dá certo. E esse Brasil que não dá certo é por uma equação muito sem vergonha que tem.
quem reivindica não produz, e quem produz não fica em reivindica. silêncio. É bem isso, funcionários. professor, é bem isso. Mesmo. Deputado, eu queria trazer de novo para a questão local aqui, para essa nossa crise. O futico de casa? Futico de casa? No começo da nossa conversa, eu toquei no ponto do governo táxi, e o senhor tocou num ponto que, a meu ver, também é o calcanhar de Aquiles do governo, que é a questão da saúde. Esse problema todo da saúde no Estado necessariamente passa pela figura do secretário Luiz Soares? Não, No seu eu acho entendimento? Estado tem que ter política de governo, né? Não é política de secretário. Se cada secretário tiver a sua política, não é política de Estado, né? Isso não vai dar certo, até porque é o quarto secretário. Eu sou um crítico da forma que foi conduzido. Por quê? Porque são várias etapas. É fato que o governador Pedro Táxi herdou uma dívida da saúde do governo anterior? É fato. É fato que muitos dos contratos feitos com OS e assim por diante eram contratos com muito problema de superfaturamento ou com problema de contratos mal feitos. Também é fato. Também é fato. A situação do modelo da saúde, onde na média e alta complexidade, mais de 90% do atendimento são feitos pelos hospitais filantrópicos e santas casas, também é fato. Onde que vem um conflito de tudo isso? Não se resolveu o passado no início. De que forma? Como que se resolveu o passado? Sentava à mesa, falava, olha, a dívida é de 1 milhão, eu acho que essa dívida é alta, vou te pagar 700, vou dividir em 60 meses e vamos tocar a minha vida daqui para frente. Não foi feito. Quando não é feito isso, cria-se, desde o primeiro secretário, uma relação que volta a dizer a palavra ideológica. O primeiro secretário não gostava do privado fazendo serviço para o serviço público, que é uma grande, na minha opinião, vou usar uma palavra chula, é uma grande idiotice. Idiotice. A população quer resultado. Ela não quer saber se é o privado, se é o público, não quer saber. Ela quer ser atendida. Porém, os tratamentos de média e alta complexidade, o tratamento do câncer, o tratamento do coração, outros tratamentos, UTIs e tudo mais, estão dentro dessas, que todas elas tinham dinheiro para receber e não foram tratados com o respeito que deveria ser tratado. Um equívoco na minha opinião. Os hospitais regionais, vindo à falência, nos lugares mais distantes, hospitais municipais, o Estado não tem obrigação nenhuma de colocar dinheiro, mas precisa, porque o Estado também não conseguiu alcançar. Se ele não for atendido lá naquele local, ele vai se deslocar de ambulância e vai cair no outro lugar que o Estado tem que bancar igual. Então não foi tratado de forma correta. Não é questão de abrir mais hospital. Precisa do hospital estadual, regional lá em Tangará? Precisa. Precisa lá em Porto Alegre do Norte, região lá em Confreda? Precisa. Precisa lá em Juína? Precisa. Mas você primeiro resolve aquilo que você tem e depois você cria mais estruturas para você manter. Não cuidou do que tinha, as dívidas ficaram, elas foram ampliando. O Silval Barbosa, há 40 dias de deixar o mandato, ele fez intervenção em vários hospitais. É insano o que foi feito. Você vai fazer uma intervenção do governo, faltando 40 dias para entregar, foi em novembro de 2014. Sim. E depois o novo governo, o novo secretário, não encerra a intervenção e não troca os interventores. O interventor, que era da administração do governo anterior, continuou sendo interventor por mais de ano no governo Pedro. Foi um grande erro de novo. Depois trocaram, mas já tinha ido a vaca para o brejo. Vou dar um exemplo, teve contratos que eram de 3 milhões e 800, gastou 7 milhões na intervenção. Intervenção para gastar o dobro. Aí não funciona. E arrebentou com o CNPJ de vários dessas entidades, que se tinha um contrato alto ou baixo, verifica, faz a auditoria, mas não pode matar essas entidades que prestam serviço. E é isso que foi o grande erro. O secretário Luiz Soares, ele assume e passa a tocar a secretaria para o mandato dele e não para o mandato do governo. Pretensão dele, não a pretensão do governo. Não é nem pretensão, não é nem questão de pretensão, para o mandato dele, para o período dele. Agora o governo começou em janeiro de 2015. Então esse foi o equívoco. Hoje o governador tem a ciência disso, ele compreendeu isso, né?
E agora está resolvendo, tanto que 100 milhões que a bancada colocou para resolver justamente esse buraco do passado, porque, mas como vai resolver o passado? Vai resolver o passado, não, o fornecedor não fornece mais, senão o médico não trabalha mais. Esse passado que eu estou dizendo são o serviço prestado, o produto fornecido e não foi recebido. Então, se não pagarem isso, podem negociar, baixa preço, pague, é só isso. Mas o atual secretário, ele toca daqui para frente. Não vou aqui entrar no mérito se está certo, se está errado, eu não concordo. Olha, eu não concordo. Eu sou um dos fãs do Luizinho, eu costumo dizer que ele é o secretário certo, na pasta certa, no período errado. Ele tem entrado no governo, ficado... Se ele entra 1º de janeiro de 2015, Luizinho, eu concordo com a atitude trabalhador, dele. Agora nós temos 2 anos aí, 2 anos de vácuo do governo Pedro. Então, aí sim eu concordo com você. O Luiz Soares, se ele está no 1º de janeiro, ele poderia estar fazendo isso. Não estando em 1º de janeiro de 2015, estando sim em 2017 para cá, eu não concordo com as atitudes tomadas. Eu acho que está prejudicando. Que atitude para o primeiro ano de governo? Eu acho que está prejudicando. Vamos falar de política no próximo bloco. Eu vou fazer o intervalo da TV, SBT Nova Mutum, canal 11, e vou aproveitar, inclusive, a deixa aqui de uma pergunta vem de Nova Mutum, inclusive, que é do Ed Mota, aqui do SBT, falando da sua disputa para o Senado. Se o senhor vai disputar o Senado, é sinal que o senhor pode apoiar o Marrafon para deputado federal? Daqui a pouquinho o senhor responde. Sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o Nilson Leitão, que é o líder da bancada do PSDB, a bancada tucana na Câmara Federal. Participa aqui comigo também o professor, analista e cientista político João Edson. Vamos falar desse bloco de política. Deputado, sua pretensão é Senado da República. A saída do Blairo Maggi dessa disputa te beneficia ou te atrapalha? Eu não consigo fazer essa constatação, até porque aconteceu há poucos dias, né, essa decisão. Eu acho a presença do senador Blairo importantíssima para as eleições de Mato Grosso. A desistência dele por questões pessoais, ela abre um vácuo, né? E eu acredito que isso vai mexer muito com o tabuleiro, sem nenhuma presunção, mas nenhum tipo de candidato, na minha opinião, pode se pautar numa disputa pelo adversário, pelo tamanho do adversário. Não concordo muito com isso. Acho que você tem que construir o seu projeto, né? Construir o seu projeto, e construindo o seu projeto você vai se posicionar, se colocar num posicionamento de debate. Mas não tenho dúvida nenhuma que a ausência do senador Blairo Maggi vai mexer muito com o tabuleiro, não só na questão do que ele estava disputando, que era o Senado. Mexe com tudo o tabuleiro em todas as áreas. Mas mexe como? Desmiuça isso? Mexe porque acaba acendendo em alguns que talvez não queriam participar da eleição de forma mais ativa, até porque não enxergavam uma condição de disputa, vai começar a se candidatar, a habilitar para a candidatura, abre um vácuo, né? Abre aí um vácuo, né? Eu acho que vai ser um debate que vai poder ser feito com mais certeza daqui a 30, 40 dias, ou depois do dia 7 de abril, nós vamos ter certeza de como será essa consequência da desistência do Blairo. Mas isso é fato consumado, o senhor convive com ele não volta atrás. Ele me disse de forma muito, disse a mim, eu estava... Porque ele também disse que não seria candidato à reeleição ao governo. Mas no evento da FPA... Depois ele disse que não seria candidato ao Senado e foi. Aí disse que não seria candidato, aí foi. A circunstância... Eu brinquei com ele quando eu cheguei na FPA, que era a posse da nova presidente, que eu estava entregando a presidência. Eu cheguei com o governador Geraldo Alckmin e brinquei com o Blairo. Blairo, me perguntaram se esse negócio de você não ser candidato é verdade. Eu falei, é pura verdade, até porque eu também não sou candidato. Aí ele falou, mas você também não? Eu falei, não, porque eu só serei candidato em 5 de agosto. Até lá eu não sou candidato. Né? Eu só posso... Pré-candidato. Eu posso ser um pré, né? Mas não sou candidato. Então não existe candidatura agora. O Blairo falou, não, mas não é brincadeira não. Estava eu, o governador Geraldo Alckmin e ele,
Ele falou, não é brincadeira, eu não sou candidato e vou anunciar na segunda-feira, numa coletiva, que não serei candidato. É uma decisão e não volto atrás. Bom, falando em candidatura, eu deixei a pergunta no intervalo do Ed Mota, da TV Mutum, do SBT, se o senhor disputando o Senado poderia apoiar o secretário Marrafon para a federal. Se eu for candidato a senador, eu vou apoiar todos aqueles que estarão na nossa relação Marrafon faz parte ou tá? Ele tá, eu acho que o PPS está junto, né? Depende da coligação. Está dentro da coligação, não tem nenhum problema. E lógico, a gente acaba tendo relação com o candidato a senador, não só com a coligação. Às vezes tem deputados que não estão na coligação e tem uma relação local, regional, né? Tem nenhum problema. Não tem como dizer que, como candidato a majoritária, você vai apoiar um. Você vai apoiar Até porque se apoiar um, perde a eleição, né? Perde, lógico. Você não pode ter o seu candidato ali, né? De jeito nenhum. Mas dentro da coligação nós vamos tentar colaborar com todos, né? Falando nisso, voltando nesse assunto de eleição, só mais essa pergunta, professor. Surgiu na semana que passou uma conversa de que, com a desistência do Blairo, o governador Pedro Táxi poderia disputar o Senado, renunciaria ao governo, assumiria o Fávaro, e o Fávaro vice-governador, iria para a reeleição. Isso é fato, isso é boato, isso tem possibilidade de acontecer? Olha, como é que o senhor possibilidades, vai existir todas até 7 de abril, que é o primeiro período aí do plantio de fatos e de fofocas. Primeiro corte da política. O primeiro corte é 7. Eu acredito que o governador ele tem legitimidade, de acordo com a lei, de ser reeleito. Eu vou dar o crédito aqui, quem escreveu isso foi o Romilson Dourado, no blog do Romilson. De ser reeleito. Como é um jornalista amigo de grande credibilidade, no direito de perguntar, de repercutir, dá o crédito para ele. Dizem que onde tem fumaça, teve fogo. Teve fogo. Ou tem alguém assoprando. Teve fogo. Então, na verdade, assim, o governador tem legitimidade para ser reeleito e também tem a possibilidade de uma decisão pessoal dele, que ele nunca me falou, ao contrário disso, ele disse que não renunciaria para outra função, ele só seria candidato a governo, mas ele tem todo o direito de repensar, de olha, eu não quero ser candidato, quero ser candidato a senador, assim por diante, não tem nenhum problema. Isso tudo são possibilidades, mas as informações que eu tenho é de que ele será, a única cargo que disputaria seria governo, né? O Fávaro tem toda a capacidade de assumir essa situação também, mas não houve por nenhuma vez, várias conversas que tivemos, aventar de abrir mão da candidatura a governo ou de pelo menos desistir antecipadamente renunciando ao mandato. A possibilidade da renúncia ele nunca colocou à mesa, pelo menos para mim. Mas qual é a análise que o senhor faz disso? Seria uma situação positiva? Não seria uma forma de dar uma oxigenada? Eu não consigo fazer essa avaliação, porque o professor aqui pode até falar mais do que eu. Mas na vivência, na experiência política, eu estou no meu 6º mandato, eu nunca quis arriscar muito esse futuro, né, num período como esse. O pior período, na minha opinião, é que sempre os números, a maioria das vezes não bate com a realidade das eleições, é esse período, de janeiro a março. Janeiro a março é um período, ainda mais com o novo calendário, novas regras. Eu acho que todo mundo está muito no aquecimento, né? O próprio eleitor, que ainda está passando por uma fase de ojeriza com a classe política como um todo, então ele não está concentrado nessa eleição, nada. Eu acho que em março, uma pesquisa bem feita, bem elaborada, estratégica, vai conseguir situar o que cada um deve fazer dentro da situação. É diferente de uma eleição de Senado, por exemplo, onde não dá para medir o pulso do eleitor. A eleição do Senado ela é diferente, você cria, o inverso de uma eleição ao Executivo. O Executivo você tem que estar de bem com o povo, né, com a popularidade, para você atrair as forças políticas para o apoio. No caso do Legislativo é um pouco inverso, você tem que estar de bem com essa articulação política para depois se atirar
a buscar os votos dentro de uma consequência. Por isso que pesquisa para legislador, para vereador, deputado, senador, ela é muito vazia, ela é muita gente. Não tem como, né? O senador ainda ajuda quando é 1/3, quando é 2/3 não ajuda em Não nada. ajuda em nada, não ajuda em nada. Você vê, o Dante era imbatível, Sim. imbatível, e ele foi campeão do primeiro voto, perdeu um segundo voto para os dois concorrentes e deixou de ser senador. Então é um debate que eu acho que não tem como fundamentá-lo agora. Acho que esperar um pouco mais o que será essa consequência. Até porque essa é uma eleição de uma complexidade enorme, porque ela envolve 2 senadores, isso acontece a cada 8 anos, né? Ela envolve 2 senadores, ela envolve a questão da presidência da República, que é um imbróglio terrível. Em todos os estados vai ter uma interferência muito grande nas composições se o Lula for candidato e se o Lula não for candidato. Essa é uma questão. Eu acho que ele não vai ser candidato, mas se ele registrar a candidatura, veja bem, não precisa nem registrar. Se ele entrar com a candidatura pedindo registro, automaticamente ele interfere em todos os estados, porque daí automaticamente vai aumentar. Eu posso falar um ingrediente que pode antecipar tudo isso. Vou falar aqui em primeira mão, tá? Ninguém da mídia nacional soltou isso. Mas tem uma possibilidade que bagunça igualzinho, independente do registro eleitoral, do pedido, que é o habeas corpus, que pode ser feito para ele não ser preso. A partir do momento que ele tiver com o habeas corpus na mão, ele começa a rodar o Brasil. Exato. E ele bagunça essa situação, porque é um discurso, aí eu posso falar, e ninguém precisa ficar contaminado com a opinião minha, é um discurso demagogo, né, de que a justiça ela tem que servir para os outros, mas para ele não pode, né? Hipócrita e vítima dele mesmo. Então, mais vai contaminar. Vamos esquecer tudo o que eu penso aqui do Lula e vamos aqui só colocar que ele vai bagunçar viajando pelo Brasil, criando palanques. E ele altera a estrutura das composições. Porque você força algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Centro-Oeste nem tanto. Não, aqui não. Aqui no Sudeste, não é menos, Nordeste. bem menos, infinitamente. Agora no Nordeste é um impacto fantástico. Por exemplo, na Bahia. Lá decide a eleição. Não, na Bahia tem gente que vai recuar de ser candidata majoritária se tiver o Lula na parada, quem é contrário. Lá não adianta, eu vou para federal, mas não vou para senador, não vou para governador, porque não vai adiantar. Vai acontecer isso, que é um fato ainda, esse fenômeno no Brasil, infelizmente, que Deus quiser vai passar. Tá bom. O professor está satisfeito? A interferência no Centro-Oeste ela não se dá pelo número de eleitor, ela se dá principalmente pela coligação. Porque o Lula, indo como candidato, tendo habeas corpus na mão, ele força o lançamento de alguns candidatos que sequer seria candidato. Esse lançamento de candidato, ele mexe na conjuntura política da formação dos outros partidos. O PT não deve ter candidato aqui em Mato Grosso. Não deve se o Lula não for candidato. Se ele for candidato, alguém vai ser. Alguém vai O ser. PT aqui, historicamente, não consegue nada, né? Mas altera, André, daí o partido quer coligar com o fulano. O Brasil é dividido pela parte do mapa de cima e a parte de baixo. Chegou um período que era mais forte, a parte de cima vermelha, né? E a parte de baixo azul que ficou. E isso ficou muito claro. Os estados produtores sempre teve esse do trabalho, do emprego, aonde é o menor índice da interferência do Estado. Não vota muito esquerda. Então essa é a diferença. É por isso que eu quero aqui A falar. parte azul trabalha, eu quero dar parte vermelha. Eu quero a colaboração que o professor estudar do que nós estamos discutindo. A minha primeira reunião como líder da bancada essa semana que passou, eu coloquei a seguinte tese: olha, o PSDB, e a minha função como líder é realocar o PSDB dentro da Câmara, que sempre foi protagonista, e em 2017 perdeu o protagonismo praticamente, por inúmeras razões. E minha função é essa, e já comecei voltando, que eu consegui organizar 11 partidos e fazer o maior bloco da Câmara, na imprensa nacional toda, para assumir a comissão de orçamento da Câmara, que nós não assumimos há muito tempo. Muito tempo. Então já foi o primeiro movimento que nós fizemos. Mas essa disputa de 2018, principalmente no campo federal, nós passamos historicamente tendo aí um confronto de PT e PSDB. Né? Então esse confronto de PT e PSDB. Então nós aprendemos a esses 20 anos apenas debater ou desconstruindo o adversário, né? Ou nos defendendo do adversário. Então era uma espingarda de um cano só. Agora não. Agora você entra dentro do plenário, o mapa é outro. Você tem lá o Michel Temer pensando em ser candidato, você tem um Rodrigo Maia pensando em ser candidato, você tem um Bolsonaro
aqui como pré-candidato, e você tem o PT, que é o adversário histórico. Então você tem de uma frente 4 candidaturas que é diferente das outras situações. Não é assim, ó, candidatura que está se colocando, candidatura que vão tentar se viabilizar de verdade. Nós voltamos em 89. E aí eu acho que não, se me permite a minha ousadia de discordar, porque em 89 você não teve eleição proporcional. Você só teve para presidente. Então não é a mesma coisa. Collor, Lula, mas não é a mesma coisa. Então essa eleição, eu só quero concluir o raciocínio. Eu só quero concluir o raciocínio com o desafio, por exemplo, o meu desafio como líder é primeiro realocar, porque dentro do Congresso é que vai começar as eleições. Não vai ser na sua, vai ser lá, porque os candidatos estão todos ali, né? Todos, exceto o candidato do PSDB. E eu não vou falar tão exceto do PT, que pode ser um deles aqui, pode ser o carregador do piano dentro dos parlamentares do Senado ou Câmara. Mas quando você fecha toda essa situação aqui, é que você vai começar a construir as eleições 2018 através do parlamento, iniciado pelo parlamento. Sem o Lula, todas as candidaturas vão nascer naquela quadra do Planalto ali. Vão nascer naquela quadra do Planalto. Ou parlamentar, ou presidente da República, né? Então você não tem muito fora daquele quadrado. Então o debate vai ser muito interessante dentro da Câmara. Dentro da Câmara. Até brincam, né? Porque o novo líder do PT é o Paulo Pimenta, que é um raivoso, radical e tal. E eu ali do PSDB, né? E você vai ter os outros, quem vai ser as vozes dos outros. Você parece um pouco, só tem a barba a diferença. Não, eu sou mais bonito. Mas colocando lá, por que eu falei qual que é o grau de semelhança com 89? Quando eu falo grau de semelhança com 89, é o seguinte: o país vinha de uma desconstrução, nós temos esse processo aí da Dilma Temer, há uma desconstrução nessa relação, há uma relação de desconstrução, e os partidos naquela época, eu estou falando isso internamente, estou falando externamente, os partidos naquele momento, em 89, eles tinham disputas internas, e os fragmentos internos fez com que não houvesse acordo, apesar de algumas possibilidades desses acordos. Não houve acordo e houve aquela gama enorme de possibilidades. Essa característica ela vai se repetir agora. O PSDB, se o presidente do PSDB, se o líder do PSDB me permite, o maior problema que eu vejo no PSDB é o próprio PSDB. Durante todo o processo de oposição, ele não conseguiu ser oposição, não soube ser oposição e se fracionou. Toda eleição, o eleitorado aqui ficava ligando a televisão, o rádio, lendo o jornal e via briga. Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. É isso. Agora, porque acabou agora. Acabou, mas nasceu lá no Amazonas. Não, mas eu não acho que isso aí. Eu discordo, porque a briga que tinha antes era uma briga velada. Agora não. Agora é uma disputa eleitoral que faz bem para a democracia. O PSDB vai ter que votar. O filiado mais simples lá do interior de Mato Grosso vai ter direito a votar. O filiado, não é vereador, deputado, prefeito, é o filiado. Qualquer filiado com mais de 6 meses vão votar se quem é o candidato a presidente. Com a diferença, com todo respeito, sem denegrir nem diminuir ninguém. O nosso candidato que é o preferencial, que é o Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de um estado que tem os melhores índices da saúde, da educação, da segurança. Não é à toa. Né? É um cara preparado, é bem diferente. Então, essa disputa, essa prévia que vai ocorrer, vai ser muito bom para lá. Agora, eu não estou nem muito preocupado com a questão nacional em relação interna do PSDB. Está resolvido. Estou mais preocupado com o meu presidente Paulo Borges de Mato Grosso, que vai ter um desafio enorme com o PSDB de Mato Grosso. E o Paulo Borges vai ter que ter a competência, a serenidade, a paciência. Já está convidado para participar. A paciência para poder compor chapa estadual, federal, liderar os demais partidos de coligação, que o PSDB sempre fez isso, candidato a governador e senador. Então é um desafio enorme. Eu já desejo muita sorte para quem tem competência. Até porque ele tem um trabalho herculano. Hercúleo, porque as viúvas do Blairo, quem vai casar com elas? E quem vai assumir os filhos, né? Vai ter bastante pretendente. Vai ter pretendente com essas viúvas. Nunca se... Como que a gente vai falar, usar o termo do Lula, né? Nunca antes na história do Mato Grosso teve tantas viúvas. Eu disse ao Blairo, no evento que nós tivemos, apenas para encerrar aqui, ele fez um discurso, né, na minha despedida da frente parlamentar. Ele fez um discurso com um elogio muito forte ao meu trabalho, né?
pública, eu brinquei com ele, falei, olha, se os meus assessores não gravaram a sua fala, eu vou demitir todos. Ele falou, não tem problema. Se eles não gravaram, eu gravo de novo para você. Faço de novo para você. Eu falei, não, tá tudo certo. Está satisfeito, professor? Satisfeitíssimo. Foi bom para o senhor? Opa. Então tá ótimo. Deputado, esse é o nosso presente de praxe. Obrigado aí, ó. Programa. Caneca para o senhor colocar lá no seu gabinete. Quando a gente for a Brasília, vamos tomar um cappuccino. Eu já te convidei. Já te convidei e agora vai ser mais importante. Não vou apenas, vamos marcar essa data para vocês passarem o dia lá com o líder do PSDB na Câmara Federal, vivendo o dia lá do nosso trabalho. Eu vou ficar muito feliz em recebê-los e o nosso professor, mais do que nunca, é nosso convidado eterno. Né? Obrigado você em casa, você em Nova Mutum e região, pelo SBT Canal 11. Edmota, grande abraço, obrigado pela sua participação. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa semana, né, professor? Porque na internet nós não temos horário, né? Então, tchau para todo mundo, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.